Bom, pessoal, hoje eu convido vocês a uma viagem muito especial e muito estranha. Uma viagem a um buraco negro. Uma viagem que é melhor vocês nunca tentarem ir. Talvez seja melhor vocês mandarem os seus piores inimigos. Vocês vão ver já já por quê. Mas antes da gente começar, eu queria contar para vocês da Doppel. Essa loja sensacional que produz camisetas e um monte de outras roupas e apetrechos sempre relacionados com temas científicos. E a Doppel é uma das nossas patrocinadoras e a gente tem muito orgulho de estar participando com eles nessa jornada pelo conhecimento científico, ok? Então, parabéns, Doppel, e parabéns a todos vocês que se animarem a comprar uma das camisetas. Vejam as que estão anunciadas aqui embaixo nesse link, se vocês quiserem mais detalhes também. E saibam que a gente tem uma nossa, uma que foi desenhada pela minha filha, chamada Question Reality, Questione a Realidade, que pelo que me contam na Doppel está fazendo o maior sucesso. Então, vê ali embaixo o link, se informem sobre todo o catálogo da Doppel, tem coisas incríveis que eles estão vendendo e nos ajude, nós e a Doppel, a continuar promovendo sempre o conhecimento científico para um número maior de pessoas, ok? É isso, moçada. Obrigado. Bom, primeiro, o que é um buraco negro, né? Vocês já sabem muito bem disso porque buracos negros são super famosos, né? Basicamente, eles são os restos mortais de estrelas muito maiores do que o Sol. Porque o futuro, o destino de uma estrela depende da massa da estrela. O Sol é uma estrela com uma massa relativamente pequena. Então, o futuro dele é o seguinte: o Sol, daqui a uns 5 bilhões de anos, vai explodir, virar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus, vai chegar quase até o tamanho até a Terra, praticamente, e depois vai encolher de novo, ok? Mas o que vai sobrar do Sol no coração dessa bagunça toda não é um buraco negro, mas é o que a gente chama de uma estrela anã branca. Estrelas um pouco maiores do que o Sol viram estrelas de nêutrons. Essas duas estrelas, as anãs brancas e as estrelas de nêutrons, são restos mortais de estrelas não muito grandes, mas que de alguma forma mantêm um pouquinho da sua estrutura no coração delas, mas é uma estrutura com uma física completamente diferente que depende das leis da mecânica quântica. Então as anãs brancas e as estrelas de nêutrons são objetos quânticos macroscópicos. As anãs brancas feitas de elétrons e as estrelas de nêutrons, como já diz o nome, de nêutrons. Um buraco negro são estrelas maiores ainda, talvez com massas 8 vezes maior, 10 vezes maior, 20 vezes maior do que o Sol. E todas as estrelas, quando elas morrem, elas implodem, ejetam uma quantidade enorme de material, okay, para o espaço interestelar, que aliás é de onde vem a poeira das estrelas das quais nós somos todos feitos. Mas ela implode de volta, então ela vai, volta e nessa volta implode o coração dela, a massa central dela é contraída a pressões absolutamente gigantescas, ok? E no caso da anã branca e da estrela de nêutrons, elas chegam a uma espécie de equilíbrio. O buraco negro não. São estrelas que a gravidade é tão violenta que nada consegue parar esse processo de implosão gravitacional. E se vocês lembram a teoria da relatividade geral do Einstein, vocês sabem que quanto maior a gravidade em uma região do espaço, mais curvo é o espaço naquela região. O buraco negro é o limite dessa história. É uma região do espaço que é tão curva, a gravidade é tão compacta, tão violenta, que o espaço se fecha sobre si mesmo como uma espécie de invólucro e nem a luz consegue escapar. Daí o nome buraco negro, que foi dado pelo John Wheeler, um professor da Universidade de Princeton há muito tempo atrás, que se eu não me engano na década dos anos 50, ok? Então a ideia é essa: o buraco negro é uma região do espaço fechada sobre si mesmo, da qual se alguma coisa entra, não sai mais. Para isso a gente tem que entender o que a gente chama de horizonte de eventos. O horizonte de eventos é justamente essa casca que circunda essa região do espaço onde está o buraco negro. Na verdade,
Se você olha para uma bola que está contraindo, 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 eventualmente ela vai chegar a um estado, a gente chama de raio de Schwarzschild. Quando ela passa desse tamanho, essencialmente você cria esse horizonte de eventos e nada que entra nessa casca, nessa fronteira, se você passou para dentro dessa fronteira, você não escapa mais e nem a luz, ok? Esse Schwarzschild aí é um cara chamado Karl Schwarzschild, que em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, era soldado, mas nas horas vagas conseguia ficar fazendo cálculos da teoria da relatividade geral e mostrou que a teoria do Einstein previa a existência dessas regiões do espaço que podem ter uma contração em que você tem uma massa muito densa, numa região muito pequena em que você cria esse horizonte de eventos, ok? Então esse é o limite entre dois universos, dentro do buraco negro, fora do buraco negro, ok? E no coraçãozinho do buraco negro, se essa estrela que forma o buraco negro não gira, não tinha rotação, então você vai ter o que a gente chama de um horizonte em que você vai ter uma singularidade que é pontual. Então tudo que entra nesse buraco negro vai andar naquela direção e vai acabar nesse ponto em que, em princípio, as leis da física deixam de funcionar. Aliás, era porque o Einstein não gostava de buracos negros, porque previam a quebra da sua própria teoria da relatividade geral. Hoje a gente pensa de uma forma meio diferente, mas a gente vai falar sobre o que tem dentro do buraco negro numa outra semana. Ok, então, esse raio do Schwarzschild, eu coloquei uma fórmula para vocês, em que se você colocar uma massa M ali, vocês vão saber qual o tamanho desse buraco negro, desse horizonte de eventos. Então, por exemplo, o Sol, que tem uma massa de, 1 milhão de trilhão de quilos, tem um raio de Schwarzschild, o tamanho do horizonte de eventos, que é de mais ou menos 3 quilômetros, ok? Então, se o Sol pudesse virar um buraco negro, se você pudesse fazer assim com o Sol, entendeu? Achatar ele, contrair ele a esse tipo de tamanho, você teria, então, um buraco negro com um raio de 3 quilômetros. Você também poderia virar um buraco negro se você fosse achatada, contraída, contraída, contraída a uma bolinha do tamanho, deixa eu ver, mais ou menos o seguinte, 1 trilionésimo de milionésimo de metro. Muito, 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 muito menor do que um núcleo atômico, você poderia virar um mini buraco negro. E o Stephen Hawking calculou que buracos negros evaporam muito devagarzinho se a massa for muito grande, mais rápido se a massa for pequena, e buracos negros, que têm mais ou menos o tamanho de uma montanha, 10 a 15 gramas mais ou menos, evaporam dentro da idade do universo. Ou seja, se esses caras foram formados quando o universo era muito jovem, eles já desapareceram em radiação. Então os interessantes para a gente são dois. Primeiro, os restos mortais das estrelas, que a gente conversou daqui a pouco, que podem ter massa de 1 Sol, 10 sóis, por aí, ou os gigantescos que vivem no coração das galáxias, tipo, por exemplo, no coração da Via Láctea você tem um buraco negro gigantesco com uma massa de entre 3 milhões e 4 milhões de massas solares, que, aliás, foi o Prêmio Nobel de 2020, em que a Andrea Ghez, a quarta mulher a ganhar um Prêmio Nobel de Física na história, recebeu porque ela fez um mapeamento das órbitas das estrelas girando em torno dessa pequena região no centro da galáxia que só pode ser um buraco negro, ok? Então, persistência, ela passou uns 20 anos fazendo isso. Então, ciência não é só aquela coisa do gênio, mas depende muito da persistência do cientista também, ok? Beleza. Bom, agora que a gente já sabe o que é um buraco negro e quais são os tamanhos diferentes, vamos fazer uma viagem abstrata, obviamente, para um buraco negro. Agora a gente vai pensar na seguinte situação hipotética. Vamos imaginar, então, que você tenha duas pessoas. Um buraco negro, uma pessoa que está observando uma espaçonave cair no buraco negro bem de longe. Então a situação inicial é a pessoa observando outra cair no buraco negro bem de longe, ok? Então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente imagina o seguinte, você tem lá o buraco negro, né, num ponto do espaço, certo? E, eventualmente, você tem, então, essa pessoa meio longe lá no buraco negro, certo? Então,
ali a pessoa visitando, olhando bem de longe. Por que de longe? Porque senão ele também ia cair no buraco negro. Tá? Então vamos supor que isso daí seja você. E aí, pertinho de você tem uma espaçonave, certo? Uma espaçonave que tem uma outra pessoa. O astronauta, talvez o seu pior inimigo, quem sabe? Né? E esse teu pior inimigo, então, vai ser a pessoa que vai fazer a viagem para o buraco negro. Você espertinho vai ficar vendo de longe. Então, esse foguete tem duas coisas. Primeiro, tem um relógio que a cada segundo bate um blip, 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 ok? Então você vai poder ouvir a cada segundo esse blip. E vocês também vão ter um foguete que tem uma luz, então tem um relógio, blip, 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 e tem uma luz inicialmente azul. Por que azul? Porque azul é uma luz que tem um comprimento de onda bem pequeno, comparada com a luz verde e com a luz vermelha. Por que isso? Porque você vai ter um efeito, que é o seguinte, é um efeito que, dois efeitos na verdade. Primeiro, a dilatação temporal, ou seja, quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo vai passar, então o tempo entre os blips vai ficar cada vez menor. E você também tem o desvio para o vermelho gravitacional, em que a luz vai sendo, vamos dizer assim, espalhada, esticada, e o comprimento de onda da luz vai mudando, a cor da luz vai mudando. Então, na seguinte situação, na situação número 2, o intervalo entre os blips já é bem maior. Então vai blip, 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 ok? Então você vai tendo essa dilatação temporal. Então o cara que está vendo, o cara que está longe, vendo o relógio cair no buraco negro, que é o tal do blip blip, vai ver o tempo passar cada vez mais devagar. E a luz vai também sendo esticada, o comprimento de onda vai aumentando. Então aqui eu estou fazendo uma alegoria, obviamente, ele vai do azul para o verde. Ok? Então essa é, vamos dizer, a situação 2. O foguete está chegando cada vez mais próximo do buraco negro, portanto a gravidade está ficando cada vez mais forte, esses efeitos vão ficar cada vez mais pronunciados. Ok? Então, na terceira fase, o tempo entre cada blip, blip, blip já é muito, muito, muito mais longo do que um segundo. Então, assim, um blip, blip. E a luz, que foi do azul para o verde, agora que está chegando mais próxima do buraco negro, ela vai chegar no vermelho. Okay? Então, o desvio para o vermelho, gravitacional. Então, a gravitação está fazendo isso acontecer. Então, o foguete vai ficando mais vermelho, o tempo vai passando cada vez mais devagar, até você chegar no horizonte de eventos. Quando o foguete chega no horizonte de eventos, o que a pessoa vai estar vendo? A pessoa lá de longe vai ver uma coisa muito louca acontecer. Primeiro, o foguete vai desaparecer. O foguete vai ficar invisível. Ok? Então, oficialmente, você não vai ver esse foguete cair no buraco negro. E mais ainda, o intervalo entre os blips vai ficando cada vez mais longo até que essencialmente para. O tempo no horizonte de eventos para. Por isso que eu fiz esse desenho do foguete aqui pontilhado, porque não tem mais, você não vai mais ver o que está acontecendo. Você sabe que o astronauta caiu lá dentro junto com o foguete. E quando você atravessa essa fronteira entre o horizonte de eventos e o buraco negro, quando você passa dali, você só tem um caminho a percorrer, o espaço fica uma espécie de monotrilho, você vai direto para a singularidade. E o cara, coitado, o astronauta que está nesse foguete, o que acontece com ele? Tá? Bom, primeiro nada, porque ele está em queda livre. Quando você está em queda livre, é meio como se você estivesse no elevador que despencou, entendeu? Você vai se sentir sem peso nenhum, você vai ficar lá meio flutuando, etc. e tal. Cada vez mais acelerado em relação ao buraco negro, você está chegando cada vez mais próximo. Então essa aceleração está ficando cada vez mais violenta, você está acelerando, mas ao mesmo tempo a gravidade está ficando cada vez mais forte. Então o teu relógio que está lá no teu pulso, se você é um astronauta, não vai acontecer nada, seu foguete não vai desaparecer para você, ok? Mas você vai sentir cada vez mais a força da gravidade, até que quando você chega bem próximo do buraco negro, dependendo da massa e do tamanho do buraco negro,
a força gravitacional no seu pé vai ser tão maior do que na sua cabeça que você vai esticar, feito um espaguete. Esse é o chamado efeito espaguete. Devido à força das marés, você vai ficar cada vez mais longo e mais achatado assim, entendeu? Então você vai ficar meio que nem um espaguete mesmo e eventualmente você vai ser destruído em átomos e vai cair direto na singularidade central do buraco negro. Se o buraco negro tiver em rotação, e se tiver um túnel, essa radiação toda que você virou, né, porque você não é mais você, acabou, né, tal, essa radiação toda que você virou vai sair do outro lado, seria um buraco branco, essencialmente, em algum canto do universo, ninguém sabe, ou talvez em algum outro canto de outro universo, ok? Também ninguém sabe. Então o grande mistério do buraco negro não é tanto o que acontece quando você cai, mas o que acontece quando você passa dentro do horizonte de eventos. Aí ninguém realmente sabe. A única coisa que a gente sabe é que o que é o tempo e o que é o espaço meio que viram. No sentido de que a liberdade que a gente tem de viajar no espaço normalmente desaparece e se só pode ir numa direção que é a singularidade central. Okay? Já o tempo, ele meio que enlouquece. Então tem gente que, em ficção científica, né, viaja dizendo que você vê todos os momentos ao mesmo tempo. Jorge Luiz Borges, por exemplo, escreveu um conto chamado Aleph, né, que era um ponto do universo em que todos os momentos do tempo acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Então você tem a concepção total de toda a história passada e futura em um determinado momento e ponto do universo. Uma viagem total. Aliás, a gente um dia vai falar só sobre Jorge Luiz Borges e as grandes ideias da ficção dele, que são muitas delas inspiradas pela física da época dele. É uma coisa muito incrível isso. Mas voltando aqui à viagem no buraco negro, se vocês tiverem mais interesse nisso, eu tenho um livro em que eu conto essa história direito, No Fim da Terra e do Céu, que é um livro que ganhou o prêmio Jabuti há um tempão atrás, em que eu crio essa viagem contando uma história de ficção científica de um cara que realmente faz essa viagem, mas passa por uma garganta, uma ponte de Einstein-Rosen, aparece do outro lado do buraco negro e sobrevive para contar a história. Obviamente, essa é a grande vantagem, né, da ficção, é que você pode criar essas histórias e é baseada, inspirada, vamos dizer assim, num conto do Edgar Allan Poe, que é um dos meus escritores favoritos, chamada Descida ao Maelstrom, que é supostamente um grande redemoinho fictício, ninguém sabe, que assustava os navegadores na costa da Noruega, se eu não me engano, lá pelo século XVI. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Essa é a nossa viagem para o buraco negro. Agora vocês já sabem para onde mandar os seus piores inimigos, ok? E se vocês ainda não se registraram no canal, inscrevam-se, sigam a gente e quem sabe até virem membros, ok? Até mais, moçada, e fico contando com a sua maçã, o like do professor Marcelo. Até daqui a pouco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.